Deus não divide a sua glória. Deus, Ele odeia a idolatria, porque ela é um desvio da atenção. Nós deixamos de olhar para Deus e buscamos a segurança no dinheiro, deixamos de olhar para Deus e buscamos a segurança em um super ungido, deixamos de olhar para Deus e buscamos a segurança em um remédio, em um psiquiatra, em um psicólogo. Nada contra, porque Deus deu sabedoria e a ciência, mas isso não pode ser o seu apoio, não pode ser a sua esperança. A sua esperança está em Deus, os seus olhos precisam estar em Deus. Ele é o único digno da sua reverência e devoção. Sabe, o Senhor vai usar a ferramenta que for necessária para arrancar o Egito de dentro de nós. A Páscoa é muito mais do que chocolate. A Páscoa, ela é sobre o sacrifício do Cordeiro. Não é um coelho, não é um coelhinho, mas é sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso essa história não começa na Páscoa, mas começa num sonho. E eu vou falar rapidamente sobre o sonho. Quem se lembra de Gênesis capítulo 15? Eu não vou ler o texto, mas você pode anotar para você ler em casa e meditar na palavra. Não seja um crente domingueiro, um crente que só vem no culto domingo e que a única palavra que ele vai ouvir na semana inteira vai ser a palavra do domingo, e que a única vez que ele vai abrir a Bíblia vai ser quando o pastor pede para abrir. Abram sua Bíblia. Não, nós precisamos de uma transformação, e para transformar nós precisamos de uma nova cultura, nós precisamos de novos hábitos, nós precisamos de disciplinas espirituais. Então, uma disciplina que você tem que ter aqui, olha para mim, anote o que Deus está falando com você aqui. Bem, venha com papel, com caneta e anote. Ah, pastor, anota no celular. Cuidado que o inimigo usa, irmão, essas mensagens, notificação para roubar a tua atenção. Então, se eu fosse você, eu viria com um exemplar da Bíblia Sagrada, impresso, um caderninho e uma caneta, para você anotar. Ai, pastor, a gente é moderno. Irmão, tem certas modernidades que estão nos atrapalhando hoje em dia. Exemplo, existem casais, está chegando aí 12 de junho, existem casais que sentam na mesa para comer e não se olham no olho, a conversa é pelo WhatsApp. Entende? Eles se juntam só para tirar foto, dar um beijinho para sair na foto, e depois volta para a rede social. Não pense que eu estou falando de algo que não acontece. Estou falando de coisas que são comuns hoje em dia, aonde pais estão o tempo inteiro trabalhando no celular e que não conseguem dar atenção para os seus filhos, e que pensam que ao dar dinheiro, mesada, viagem, brinquedo, luxo, vão substituir a presença. Nenhum presente vai substituir a presença. O que os nossos filhos precisam é o pai presente, é a mãe presente, é uma família unida aos pés de Jesus. Obrigado pela sua paixão por Jesus, de vibrar quando você fala algo que é tão impactante, mas que às vezes parece que a gente não valoriza as coisas, os tesouros que Deus nos dá. E nós precisamos aprender a celebrar as palavras que vamos recebendo do Senhor. Um dia vai chegar lá, irmãos. Já que eu estou falando, vou falar de sonho, vou falar do sonho de Abraão. Gênesis 15, versículo 13 e 14. Deus promete uma descendência e revela que esse povo, essa descendência, vai ser exposta a 400 anos de escravidão, mas depois da escravidão eles sairão com tesouros e se tornarão um povo próspero, porque o deserto não é para sempre, a luta não é para sempre. Chega um momento que o deserto acaba,
chega o momento que a vitória chega. Amém? Então você precisa entender que o que você precisa é resiliência. O que você precisa é não desistir. Sabe o que os campeões têm em comum? Eles são perseverantes. Todos eles, não importa a cor, não importa a origem, a nacionalidade, todos os campeões na história, eles têm um mesmo comportamento: resiliência, perseverança, determinação. Eles não desistem. Jogam ele na lona, ele se levanta, e ele vai para cima de novo, ele leva uma pancada, ele cai, ele se levanta, porque a vitória está na perseverança. A escravidão não pegou Deus de surpresa. Deus já sabia todo o plano. Nós é que não entendemos muitas vezes o caminho de Deus, mas Deus tem tudo desenhado. Deus tem tudo planejado. Você só precisa não se desesperar. Sabe quando você está num avião, você não tem o que fazer, você está sentado ali. Se o avião dá pane, o que você faz? Acabou, morreu. Tem como, o que você vai fazer? É ou não é verdade? Você tem algum controle? Não tem controle nenhum. Quantas vezes, irmãos? Uma vez eu me lembro que eu estava doido para chegar em casa. E aí o avião foi baixando, estamos descendo, né? Cinturões prendidos, né? A gente, cinto de segurança colocado, posto, e o avião descendo, e eu, puxa, eu vou ver minha família. De repente, irmão, o avião arremeteu assim, ó. Falei, gente, o que aconteceu? Não podia pousar, a pista não estava molhada, não tinha instrumento, não tinha radar, tinha torre de controle lá, que tinha, porque eu acho que tem categorias de segurança, e esse aeroporto não estava preparado, era um aeroporto menor, então teve que voltar para a nossa origem. Pensa só, você 1h30 de voo, aí você chega num lugar, vai pousar, não pode, aí volta 1h30 para o lugar que você saiu. Que controle nós temos quando o piloto tem um controle na mão? É assim que nós somos com Deus. Nós estamos no avião, Ele é o piloto. Você só precisa confiar. Sabe, vem a turbulência, vem a situação do dia a dia. Eu não tenho controle nenhum sobre as coisas. A única coisa que eu posso fazer é clamar a Deus, me ajuda. No natural a gente fala, Senhor, dá sabedoria a esse piloto, me ajuda, Senhor. Dá graça a ele, não quero morrer hoje não. Não é? O pessoal que tem medo de voar aí, fica tranquilo, estou contando essa história, não é para gerar um medo em você não, mas é para falar que Deus está no controle. Ele é o piloto, Ele é o comandante, Ele tem um governo na mão, e você precisa só sentar e confiar no plano dEle, porque todas as coisas cooperam para o bem. Romanos 8:28 fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Você está caminhando no propósito de Deus? Você está buscando o Senhor de todo o seu coração? Você ama o Senhor, ama a palavra dEle? Então confia que Ele tem o melhor. Confia que ainda que você não entenda, Ele vai fazer com que todas as coisas entrem em uma convergência, conspirem ao seu favor, porque você ama Deus, e eu tenho certeza que Ele vai, com o tempo, trazendo entendimento. Por isso você não precisa se desesperar, porque se Judas não se desesperasse, eu tenho certeza no meu espírito, de que o mesmo Jesus que foi buscar Pedro, depois que Pedro negou Jesus, é o mesmo Jesus que iria por Judas buscar ele, mas ele se desesperou, ele não soube esperar o socorro do Mestre. Não se desespere, o Mestre está a caminho. Não se desespere. O menino está só dormindo, a menina está só dormindo, meu amigo Lázaro está só dormindo. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu não cheguei tarde não, eu cheguei na hora. Cheguei tarde no teu tempo, mas no meu tempo eu estou na hora. E é isso que nós precisamos, uma confiança
inabalável no nosso Jesus, de que Ele é um bom comandante, e que Ele tem planos de paz e prosperidade, de nos levar a um futuro com esperança. Toda promessa de governo carrega uma estação de cativeiro, que vai preparar o nosso caráter para a herança que nós vamos receber. Então Deus não dá somente uma herança, Deus dá um processo, que prepara o teu caráter, para que você não perca isso tão rápido. Porque não basta receber uma herança, você precisa saber administrar. Por isso Deus nos prepara no deserto, para que quando a gente chegue no deserto, quando a gente supere o deserto, olha o que fala o texto. Esse texto para mim é um texto muito forte. Deuteronômio capítulo 8. Estou indo lá na frente para depois voltar. Então Deuteronômio capítulo 8. Todos os mandamentos, versículo 1, que hoje vos ordeno, guardareis para fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis, e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto por 40 anos, para te humilhar. Para te humilhar. Deserto é o lugar onde somos humilhados. Eu quero cura para minha terra, eu quero cura para minha nação, eu quero cura para minha família. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o primeiro passo para você viver a cura da nação é a humilhação. Se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, 2 de Crônicas 7,14, eu, o Senhor, ouvirei dos céus. Quem fechou os céus? Versículo 13, 2 de Crônicas 7. Se eu, o Senhor, fechar os céus, irmão, irmã, não é o diabo. Muitas vezes o diabo leva a culpa de coisas que eles nem faz. Ele tem culpa de um monte de coisa. Mas tem coisa que a gente está falando que é o diabo, que não é o diabo, é Deus. Quer ver uma coisa? Lucas capítulo 4, verso 1 diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto. Pelo diabo? Pelo Espírito. Para ser tentado? Pelo diabo. Correto? Então, Jesus, cheio do Espírito Santo, não é que ele estava com a vida com Deus meia boca. Tu está passando essa prova porque você está meio ruim na caminhada com Deus. Não, é quando você está bom na caminhada com Deus que você vai ser provado. Credo, pastor, então não vou buscar Deus não, vai ser pior para você. Eu prefiro ser provado hoje para viver na eternidade um reino eterno com meu Pai, de salvação e glória, do que viver eternamente com choro e ranger de dentes. Então, se você decidir hoje, não vou buscar não, porque eu não quero, quem busca depois vem só perseguição, luta, batalha espiritual, eu prefiro enfrentar ela hoje do que passar a eternidade enfrentando ela. Entendeu? Então não fuja da luta, não fuja da batalha. É na batalha que o Senhor forma homens e mulheres de caráter forte, que perseveram e vencem suas batalhas. Bom, e o texto continua dizendo: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. Deserto revela o que está no nosso coração. Irmão, quando você está em uma situação onde está tudo lindo, né? Ninguém fala nada. Aquele casal, dinheiro na conta, né? Tudo lindo. Vamos passear onde hoje, amor? Vamos para Maldivas. Vamos lá, glória a Deus. Mas aí, irmão, vem a prova.
E aí na prova começa a sair da boca o que estava lá no coração. Ah, eu não quis dizer isso não. Quis sim. Para de ficar negando, para de ficar fugindo. Se veio à tona, é igual o fogo. Sabe o que acontece com o ourives? Ele coloca o fogo na panela e começa a subir a impureza do ouro à tona. Então é no fogo que Deus revela o que estava escondido. É na provação que Deus revela o que está ali, guardado, entranhado. Mas é o fogo que vai fazer a distinção daquilo que é impuro e daquilo que é puro, para revelar o que estava no seu coração, se você guardaria os meus mandamentos ou não. Deus nos prova no meio da dificuldade, no meio do deserto, para saber se a gente vai continuar resiliente e fiel, ou se a gente vai negar Ele, porque Ele não deu, igual criança mimada, não deu o que eu queria na hora que eu queria. Ele é o Deus do verão, Ele é o Deus do outono, Ele é o Deus do inverno, Ele é o Deus da primavera, Ele é o Deus de todas as estações, e em toda estação, seja verão ou inverno, seja outono ou primavera, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom, no meio da luta, da batalha, do luto, da morte, mas também da vida, do nascimento. Amém? E nós precisamos aprender a glorificar Deus em toda circunstância, em todo momento. E te humilhou, diz o texto, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Não era com Big Mac, era com maná. O povo, às vezes a gente pensa que Deus vai tratar a gente igual criança mimada. Quando Deus te dá o necessário, quando Deus te dá o básico, para que você não morra, para que você atravesse a estação do deserto, você precisa ser grato pelo maná. A palavra maná significa o que é isso? Nem saber o que era, eles sabiam o que era aquele negócio. É mais ou menos assim, é o que temos para hoje. Abre a boca e come, e agradece. Mas nós queremos os nossos caprichos, nós queremos do jeito que a gente quer, e a gente precisa aprender a sentar no banco e deixar o comandante guiar a gente, deixar o piloto conduzir, e você vai pousar seguro no seu destino. Só confia, permanece. Imagina cada pessoa levantando, ai, está demorando, batendo na porta do piloto, ah, mas a gente está indo para onde, por que voltou? Gente, senta, fica quieto, coloca o cinto, confia que você vai chegar. Amém? Foi isso que irritou o Senhor, foi isso que irritou. Moisés não entrou na terra prometida, porque o povo ficava com aquela ladainha, irmão, reclamando, ai, mas lá a gente tinha carne, ai, que saudade daquela picanha do Egito, cebolado. Irmão, a gente tem mania de ficar reclamando, e a reclamação só faz você ficar dando volta no deserto. A gratidão abre portas e te leva direto para o seu destino. E ali fala que tu não conhecestes, né? O maná que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Sabe aonde esse texto foi usado novamente? Jesus usou na tentação de cara a cara com o diabo. Ah, você não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Por que você está passando fome? Ai, tadinho de você, diabo. Eu estou aqui, mas eu não preciso só de pão, eu tenho a palavra do Senhor. Sabe, como você responde às pressões da vida, como você responde às conversas fiadas que você fica ouvindo dos seus amigos, ou igual a da mulher de Jó, para que tudo isso? Perdemos tudo, amaldiçoa o seu Deus e morre. Quantas pessoas se aproximam de você com conselhos boçais, conselhos idiotas, conselhos que não vão acrescentar em nada na sua vida espiritual, e o pior é que você dá ouvido. Quem que você está ouvindo?
Quem que você está dando lugar no teu coração? Quem é que você, do que você está se nutrindo? Talvez seja por isso que você está fraquejando na sua caminhada, porque o que nós precisamos é da palavra do Senhor, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos sustenta. Aleluia. Nunca se envelheceu a veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Confessa, pois, do teu coração, que como homem castiga o seu filho, assim o Senhor te castiga. E guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para não temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes de abismos, que saem dos vales, das montanhas, terra de trigo, cevado, abundância de azeite, mel, terra que você comerá o pão sem escassez. Irmão, o deserto não é para sempre não, você vai chegar na terra prometida. A terra prometida está em Cristo, e é uma terra que você come pão sem escassez. Mas para chegar lá, Deus quer provar o teu coração, Deus quer provar o teu caráter, se você vai permanecer guardando os mandamentos. E quando, verso 10, pois quando você tiver comido e fores faminto, não fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Guarda-te, presta atenção nisso, para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos, para que porventura, havendo tu comido, e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando nelas, e se tiverem aumentado as suas vacas e as suas ovelhas, e se acrescentar a prata, o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, não se eleve o seu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quem é que tirou o povo da escravidão e da servidão? Quem é que te libertou? Jesus, o Cordeiro de Deus. Eu não posso esquecer que a liberdade, a bênção, a prosperidade que eu vivo hoje, tem uma origem. Alguém lutou essa guerra, alguém batalhou, deu o seu sangue, para eu estar vivendo hoje o que eu estou vivendo. E eu jamais posso ser ingrato, e cuspir no prato que eu comi, e não reconhecer, de que estamos aqui, porque o nosso libertador, Jesus, nos tirou da escravidão, e nos deu um lugar de reis e sacerdotes com Ele. Ele que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, de escorpiões, de secura, em que não havia água, tirou água para te dar rocha, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, para no teu fim te fazer bem. Vou falar de novo, para te humilhar, para te provar, mas para no teu fim te fazer bem, porque no fim a vontade de Deus é fazer o bem para você. Mas Ele, como um pai que disciplina, que guia, que direciona, que lidera, Ele não é mole. O tutor precisa ser firme, e o Senhor tem sido firme conosco, mas para nos humilhar, para nos provar, mas para no fim nos fazer bem. E não digas então no teu coração, foi a minha força, a minha fortaleza do meu braço, que fizeram eu adquirir todo esse poder. Foi a minha inteligência, foi a minha pós-graduação, foi a minha faculdade, foi isso, foi aquilo, foi o meu pai, foi a herança. Não, você não está entendendo, você não está entendendo, sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Não se esqueça disso. Não seja ingrato, porque tudo veio dele, tudo é através dele, e tudo precisa voltar para Ele. Você está devolvendo ao Senhor
aquilo que é dele? Ou você está guardando para você? Não seja ingrato. Tudo você recebeu de graça, veio dele. Ah não, pastor, trabalhei para caramba, eu suei minha camisa para conquistar tudo isso. Ah, vai falar que foi na força do seu braço? Foi na força do seu braço? Foi na sua inteligência? Foi na sua estratégia? Se Deus tirar a mão, você se arrebenta no chão. Sempre foi a graça de Deus. Por isso precisamos de um coração grato. Escravos são reclamões. Quando nós temos uma mentalidade de pobreza, nós estamos sempre reclamando. Mas a mente abundante é uma mente grata. E quanto mais ela agradece, mais ela abunda, mais ela prospera, mais ela transborda. Vamos mudar o chip. Amém? E aí no verso 18 está a chave que eu quero deixar para vocês aqui. Amém? Quem quer essa chave aí? No verso 18 ele fala assim: e antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza. Uau! É Ele que nos dá poder. Em outra versão fala, em inglês eu gosto da versão que ela fala assim, and He gave the power to create wealth. Ele deu o poder para você criar riqueza. O povo de Israel sabe criar riqueza em qualquer lugar. Eles aprenderam através dos princípios. Os princípios que estão aqui na palavra de Deus. E ao praticar esses princípios, Deus vai cumprindo promessas. E Deus tem grandes promessas para fazer, para cumprir na sua vida, que foram feitas nesse livro. Então, Deus promete a Abraão que esse povo ia sair cheio de riquezas, de 400 anos de servidão. E então, logo vem a geração, a história de José, aonde José é levado a um cativeiro. Quem se lembra dessa história? José é vendido como escravo, e José, com toda a injustiça que ele passou, ele é levado à prisão, mas da prisão, ele é levado ao palácio, se torna um homem poderoso, um homem de influência, segundo o maior homem dentro do Egito, em termos de influência e poder. E ali Deus, através de um homem, porque Deus quer posicionar pessoas em lugares estratégicos, para momentos específicos, para um fim eterno. E assim, eu vejo que Deus quer levantar você, para que os seus irmãos não morram de fome, assim como foi na história de José. Deus quer te posicionar como um libertador financeiro, um libertador de emoções, um libertador na sua geração, porque somos libertos para libertar, somos curados para curar, somos salvos para salvar. O que você está fazendo com tudo que Deus te deu? Desperta aí, crente, acorda para a vida, irmão. Não para em você. Deus está fazendo algo grande na tua vida, para que isso não pare em você, que você transborde sobre os outros. Não é sobre você. Deus posiciona José, dá ele riquezas, dá ele fama, dá ele autoridade. Não é para ele, ai, como Deus me ama. Irmão, acorda, não é sobre você. Deus te deu uma empresa para você gerar muitos empregos. Obrigado por esse amém. É você que vai ganhar essa empresa então. Jesus. Os outros não querem não, irmão. Estou pregando aqui, estou me esgoelando, falando para gente que não quer receber o que Deus tem para eles. Vou pregar só para você que falou amém. Quem foi que falou amém aqui? Amém. Vou pregar para você, Gi. Amém? Se só você entender, a gente vai virar essa cidade de cabeça para baixo. Glória a Deus. Então, depois passam várias gerações, e havia um faraó que não conhecia a José, e não tinha pacto com o povo de Israel,
e ele começa a oprimir o povo, porque o povo era muito numeroso. Está lembrado da história? E então eles passam por opressão, por escravidão, e aquela escravidão não era com correntes, não era com algemas, mas era uma escravidão por pão. E o povo não ia embora, porque ele achava que ali no Egito, eles tinham pão, tinham a comida. Ai, não vamos sair daqui não. E às vezes a gente fica num emprego, fica num lugar, fica escravizado, fica debaixo de um jugo, achando que, ai, aqui está o meu sustento. Irmão, teu sustento é Deus. Ô mulher, acorda para a vida, é Deus que te sustenta. É Ele que é a tua provisão, é Ele que é a tua herança, Ele é a tua esperança. E então, o povo passa por essa opressão, controle, manipulação. Faraó representava a imagem de Satanás, príncipe desse mundo. Então, vamos fazer aqui uma alegoria profética dessa história. Faraó representando o diabo, está comigo? Moisés, Jesus, o libertador. O Egito, o sistema de pensamento do mundo, ok? O êxodo, saída, salvação. A Páscoa representa a cruz, porque foi através do Cordeiro de Deus, que foi morto no madeiro, nós temos a liberdade. E assim como o Pêssar, a Páscoa, a passagem, porque o Senhor disse, e vocês vão comemorar o Pêssar, que significa passagem, porque a morte passou por sobre o Egito, mas na casa, vou falar de novo, na casa que tinha a marca do sangue do Cordeiro, a morte não podia tocar. Então, da mesma forma que o sangue protegeu, o sangue daquele Cordeiro protegeu a casa dos israelitas, esse sangue, agora muito mais poderoso, o sangue de Jesus, daquele sacrifício que Deus fala que foi feito de uma vez por todas, o sangue desse Cordeiro agora nos protege e nos guarda de todo o mal. Por isso Jesus ensinou a orar, livra-nos do mal. Ele não precisou falar um nome, porque qualquer mal, o sangue dele aplicado te livra de qualquer mal. Amém? O sangue sobre a sua casa quebra maldições, ciclos, repetições de padrões de destruição, morte e roubo na sua vida. E o Senhor te deu uma nova vida, uma nova história, uma nova terra de promessas que mana leite e mel. E nesse lugar de abundância e transbordo, não se esqueça daquele que te tirou da escravidão e te deu uma mente de governo. E a restauração está justamente na transformação da mentalidade. Então eles saem, depois das 10 pragas, tem a 10ª praga, tem o momento da aspersão do sangue. Então, depois da morte dos primogênitos, eles saem em uma caravana e os donos lhe dão joias, ouro, prata, riquezas, se cumprindo o sonho de Abraão, de Gênesis 15, agora um povo miserável se torna milionário. Eles eram escravos e no dia seguinte eles eram milionários. O que aconteceu com esse povo? Uma promessa. Uma promessa. Você não precisa de nada mais senão uma palavra. Eles tinham um sonho de um patriarca, eles tinham um sonho de um pai. Talvez eles se esqueceram, mas Deus não esquece das suas promessas. A visão pode tardar, escreve, faz um mural dos sonhos, escreve, coloca as palavras, escreve, projeta, veja. Irmãos, tem arquiteto aqui? O profeta falou, pega o arquiteto e faz o projeto. Cadê o projeto? A gente precisa escrever, precisa fazer o projeto, precisa colocar. Irmão, está aqui, ó, escreve a visão, porque até quem está passando correndo vai ver, porque a visão, Abacuque diz, pode tardar, mas ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Deserto, então é o caminho, a cruz é a porta, mas o deserto é o caminho, a libertação é instantânea,
mas a transformação é progressiva. Então nesse deserto Deus foi tirando a nhaca do povo, foi saindo a crosta, foi saindo aquela coisa, sabe? O Senhor esfregou com bucho, e parece que o povo, na história do bezerro, eles voltam para o seu passado. Foram criados 400 anos, irmãos, num padrão de comportamento. Eles voltam. Todas as vezes que você não tem uma visão clara do seu futuro, para onde você está indo, você termina voltando para o seu passado. Então toma cuidado, porque esse povo, não sabendo o que adorar, como adorar, voltou a adorar os deuses do passado. Quando Deus te dá riquezas, quando Deus te dá prosperidade, quando Deus te dá poder, criatividade para criar riqueza, mas você não tem uma visão clara, que tudo vem dele, tudo através dele, tudo volta para ele, você termina idolatrando, criando ídolos, criando distrações, e foi o que aconteceu com o povo. Todo o ouro que estava na mão deles, ao invés de servir para um propósito de adoração, foi desviado para a idolatria. Mas fica tranquilo, que depois isso foi derretido, e o ouro foi usado para os utensílios do templo. Então, na verdade, o sonho de Deus era dar o ouro, para que eles construíssem uma casa de adoração para Ele, construíssem algo para o sonho de Deus, mas eles desviaram o dinheiro para fazer o que eles queriam fazer, e isso é idolatria. 1 Timóteo 6,10 fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deuteronômio 8,18 fala: o Senhor nos dá poder para criar riquezas, mas com um propósito, a adoração. Ele é o Deus do ouro e da prata, Ele é digno de receber todas as riquezas aos seus. Então a promessa é a promessa do governo de Deus. Havia uma terra prometida, mas por não ter uma visão clara, eles acabaram se perdendo, e uma geração morreu no deserto. E eu não quero que você morra no deserto, eu quero que você seja da geração que cruza o Jordão e que chega na terra prometida. Mas nós estamos em um país de estrutura e mentalidade, teologia católica, que acha que pobreza é espiritual, ser pobre é ser espiritual. E então você vai ver uma teologia que levou pessoas a crerem na dualidade, no dualismo, na dicotomia grega, de dois pensamentos: existe um mundo natural, existe um mundo espiritual. Então esse pensamento de Aristóteles, de Platão, esse pensamento dividido, aonde eu tenho uma vida secular e eu tenho uma vida sagrada, esse pensamento não é o pensamento bíblico, não é o que Deus tem para nós, porque a palavra fala que tudo é para a glória de Deus. O teu trabalho é adoração para Ele, não existe uma divisão. E aí nós geramos um povo com mentalidade pequena, mentalidade de escravo, um pensamento de que o cristão não pode enriquecer, porque afinal de contas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, isso é um pensamento diabólico, porque o diabo é um faraó, ele quer te oprimir, ele quer que você viva com uma mente de escassez, ele quer que você viva como um miserável. Mas o nosso Jesus morreu na cruz, se fez pobre para que você pudesse ser próspero e abundante nele. E aí você vai ver dois tipos de nações: uma nação com teologia e mentalidade católica, aonde você separa: sexo é pecado. Sexo não é pecado não, irmão, sexo é bom, foi criado para o casamento. E aí você pega um líder religioso que não casa, não tem relação sexual, porque ele acredita que isso é ser mais santo. E aí eu chego num casamento, estou pregando, e aí o rapaz fala assim para mim: olha pastor, gostei do jeito que você prega, rapaz, você entende do assunto, né? Claro, cara. Eu olhei para ele: claro, sou casado, né, cara? Sou casado, eu entendo. Agora, ele falou: não, porque o padre fala, eu não entendo muito.
Mas como é que ele vai ensinar sobre casamento se ele não consegue, não tem uma mulher dentro de casa? Não tem uma sogra, irmão? Mas quando o cara não tem uma sogra, vai falar do quê, irmão? Então, nós precisamos, mais do que uma pregação teórica, nós precisamos de uma vida. Nós precisamos inspirar pessoas, amém? Então, você vai ver duas mentalidades, uma mentalidade de escassez, e países que foram influenciados pela reforma protestante. Você chega lá na Suíça, você chega na Inglaterra, você chega na Alemanha, você vai chegar em nações onde você vai ver avanço, vai ver inovação, vai ver crescimento tecnológico. Da onde vem isso? De pensamentos, mentalidade, que vai gerar um caminho de transformação. Enquanto tivermos uma mentalidade de escassez, de miséria, nós não vamos chegar na terra prometida que o Senhor nos deu. Já foi prometida, é só caminhar. Mas a mentalidade de reclamação, de murmuração, de escassez, vai fazer uma geração não chegar no lugar prometido. Nós precisamos em todo tempo agradecer a Deus. Quer um conselho? Alinhe sua mente à palavra. Não ao trauma, não à experiência, não ao que você ouviu, não das teorias e filosofias dessa terra, mas busca na palavra de Deus a resposta. Como é que se faz empresa? Como é que se faz casamento? Como é que cria filhos? Está tudo na palavra, irmão. Vamos ler a palavra de Deus, vamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Aí você pega, e aqui eu quero encerrar com uma história. Aí você pega um celibatário que já tinha essa separação na sua cabeça, e aí esse rapaz extremamente rico, de família rica, chega na frente do Papa, e entendendo que, o problema é a riqueza. O problema não é a riqueza, é a relação emocional que você tem com ela. É o amor ao dinheiro, não é o dinheiro que é o problema, é o amor ao dinheiro. E então esse rapaz de família rica, ele chega e pensa que ser humilde, para ser humilde ele tem que ser pobre. E a gente até tem um engano no nosso vocabulário. Lembra que eu falei de mudar o vocabulário? A gente fala, essa pessoa é pobre, essa pessoa é humilde. Não, irmão, já conheci um monte de pobre arrogante e um monte de rico humilde. Tem nada a ver isso não, irmão. Humildade é outra coisa, entende? De origem humilde. Não, irmão, tem nada a ver esse vocabulário não. Você pode ser rico e ser humilde, ser pobre e ser arrogante. E então esse rapaz, ele fala para o Papa, eu vim aqui para me casar com a senhora pobreza. Ele arranca toda a sua roupa que ele tinha dos pais e fica nu na frente do Papa. E sabe o que o Papa faz? Cobre ele com a sua capa. E a partir daí surgem a ordem de Francisco de Assis. São Francisco de Assis, que fez o voto de pobreza. Irmão, você não precisa ser pobre para ser espiritual, entende? Pelo contrário, a nossa espiritualidade vai fazer a gente transbordar para ter riquezas para dar àqueles que não têm. Nós precisamos criar riquezas, nós precisamos gerar recursos. O Senhor te deu poder para criar riquezas. Sonhe, ouse, desenhe, imagine, inove, crie, transforme. Deus te deu poder para criar riqueza, para libertar pessoas do cativeiro. Deus te fez um libertador nessa geração, mas ninguém pode libertar se não for liberto primeiro. Deus quer ter o teu coração totalmente dele. Se coloca de pé.